Sabe aquelas pessoas que parece que a vida dela não está no controle dela? Tipo assim, ela está no carro da vida dela, só que ela não está no volante. Ela está no banco do passageiro. E aí ela fala que, tipo assim, a responsabilidade não é dela, da vida dela não é dela. Tipo assim, tudo que acontece, a culpa é dos outros, a culpa é de terceiros, a culpa é do governo, a culpa é do mercado, a culpa é de todo mundo, mas não é dela. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar sobre o poder da autorresponsabilidade, certo? Um livro do Paulo Vieira, incrível. Eu gostei muito de ler ele. Eu tive muitos aprendizados e eu quero compartilhar com você. E depois eu quero saber, né, qual é a sua visão sobre isso, sobre a questão da autorresponsabilidade. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, certo? Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever nesse canal, porque aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Então, vamos falar sobre autorresponsabilidade. Para você ter uma ideia, apesar desse livro ser pequeno, certo? Mas ele é recheado de atividades que vão provocar questionamentos em você. Questionamentos para que você descubra aonde é que você está hoje. Como é que você tem vivido a sua vida, tá? Ele vai te trazer perguntas do tipo, quem é você? Quais são as suas crenças? Quais são os seus pensamentos? O que você tem pensado a seu respeito? Como é que está a sua família hoje? Como é que está a sua vida profissional hoje? Como é que está a sua vida financeira hoje? Muitas pessoas vão vivendo a vida e deixam a vida me levar sem nenhuma consciência disso. O Paulo Vieira, ele é bem enfático nesse livro, que para que você possa despertar, precisa passar pela consciência. Você precisa ter autoconsciência de onde você está. É que nem aquela história da Alice, né? Como é que você vai chegar no lugar certo se você nem sequer sabe onde é que você está? Então, o primeiro ponto é você responder essas questões. Aonde é que você está hoje? Como é que está a sua vida hoje? Como é que você pensa sobre a sua vida hoje? E depois, você pode passar, depois que você tiver consciência de tudo isso, seja, mesmo que esteja bom ou que esteja ruim, quando você tiver consciência do seu resultado hoje, é que você pode procurar um novo resultado, ou um resultado melhor. Como Paulo Vieira, ele diz por diversas vezes, não existe, não existe erro, certo? Não, o que existe são resultados. Tudo é resultado, tá? Então, a sua vida está legal? Ok, é um resultado. Resultado das suas ações. A sua vida não está legal? Você está vivendo com escassez? Você está vivendo de uma forma limitada? Também é um resultado. Resultado da sua omissão. Por quê? Porque você não assumiu a autorresponsabilidade pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos. Então, entenda, esse livro é focado em autorresponsabilidade. Eu vou te dizer os caminhos para que você possa ter essa autorresponsabilidade e que você não caia nas armadilhas que vai ter no processo. Entendeu? Vão ter armadilhas no processo. Você talvez vai querer cair na zona de conforto. Talvez você já esteja na zona de conforto. Entendeu? Talvez você seja arrogante, talvez você seja vaidoso e tudo isso te impede de ter consciência de onde você está. Será que realmente você está vivendo uma vida feliz? Você está feliz com a sua esposa, com o seu marido? Você tem uma relação saudável com seus filhos? Será que você realmente está se empenhando na sua vida profissional? Ou você está só empurrando com a barriga? Então, tudo isso aí, a gente vai refletir sobre isso, certo? Para que, caso você esteja dessa maneira, à deriva, esteja no banco do passageiro da sua vida, do carro da sua vida, sem a possibilidade de se desviar de um buraco, sem a possibilidade de evitar uma colisão, tudo isso aí a gente vai refletir nesse vídeo, tá? Então, vamos falar sobre consciência. Tem uma figura que o Paulo Vieira traz nesse livro que eu acho que é a figura base, entendeu? Tudo perpassa por essa figura. É como se essa figura, na minha avaliação, ela sintetizasse toda a ideia do livro. E eu vou deixar em algum lugar dessa tela aí, não sei aonde ainda, a figura para você ver. Então, o que é que a gente tem nessa figura? Primeiro, a questão da consciência. Você percebe que tem uma montanha, né? E essa montanha você vai escalando. E o primeiro passo para você escalar essa montanha é a parte da consciência. Ou seja, a consciência de onde você está, a consciência de onde você quer chegar. E nessa escalada você vai se esforçar, você vai gastar energia.
nessa escalada você já tem consciência de onde você está e para onde você quer ir, certo? Então eu estou considerando isso. E nessa parte da consciência, o Paulo Vieira ele distribui em 3 tipos de consciência. A consciência plena, e aí ele diz que essa consciência plena já é meio que uma conexão divina que você tem, para que você possa interpretar a realidade com muito mais, como é que eu posso dizer, assertividade. Porque você tem uma consciência plena, você enxerga o todo. E, evidentemente, essa consciência plena é uma consciência que a gente tem que reconhecer que não tem como a gente alcançar. Só Deus poderia ter essa consciência plena, tá? O que a gente tem é a consciência relativa. E nessa consciência relativa, que por sua vez é mais limitada, a gente enxerga parte da informação, certo? E tem o outro tipo de consciência, que é a consciência disfuncional. Essa é a pior de todas, porque quem tem uma consciência disfuncional interpreta a vida, o mundo, de forma totalmente distorcida. E provavelmente essa pessoa vai só cometer ações erradas, vai tomar decisões erradas. Por quê? Porque ela tem um pensamento torto, ela tem uma interpretação da realidade distorcida. Nós, eu e você, eu acredito que nós estamos na consciência relativa. Como é que acontece isso? Na consciência relativa, o que acontece? Às vezes você acerta, às vezes não. Então, a gente busca acertar, na maioria das vezes, a interpretação da realidade. E aí o Paulo Vieira, ele traz um exemplo, certo? Bem interessante, que é tipo assim, imagina que alguém te fechou no trânsito. A pessoa te fechou. A pessoa te fechou, certo? E aí você tem algumas alternativas. Você pode xingar a pessoa, você pode ficar com raiva da pessoa, você pode, enfim, a partir desse momento é que entra a questão da consciência relativa. Você vai para um lado disfuncional ou você vai para um lado relativo em que você consiga interpretar a situação e agir da forma como é interessante para aquela situação. Tá? Então, vamos voltar para essa cena. A pessoa acabou de te fechar no trânsito de uma forma que quase você bate nela. E aí, antes de qualquer decisão que você vai tomar diante disso, né, seja de raiva, seja de se vingar, o Paulo Vieira ele traz algumas questões para você refletir. E eu vou trazer para vocês, na íntegra, as questões, as perguntas que, se você parar para analisar o que aconteceu, não faz sentido você enlouquecer. Certo? Ficar com raiva, perder a inteligência emocional diante daquela situação. Perder o domínio do próprio corpo diante daquele calor do momento. Esse exemplo aqui, essas perguntas que eu vou colocar aqui, elas podem ser usadas em diversas situações. Tá? Mas isso é só para você entender como é importante você se perguntar antes de tomar uma decisão que você pode se arrepender. Então, vamos lá. Beleza. Essa pessoa que o fechou tentou de fato prejudicar você? Será que realmente foi uma intenção dela? Não, eu vou prejudicar. Será que foi realmente uma intenção dela naquele momento? Eu vou prejudicar aquela outra pessoa. Será que foi? Essa é a primeira pergunta. Outra pergunta. Você, em algum momento, já fechou alguém no trânsito por pura barbeiragem ou distração? Você já fez isso já? Alguma vez? Entendeu? Vamos lá. Será que aquela fechada aconteceu porque aquele motorista, certo, desviou de um ciclista imprudente? Entendeu? Então, assim, para não atropelar o ciclista, é que ele te fechou, ele teve que te fechar? Será que não foi isso que aconteceu? Entendeu? Outra coisa. Será que aquele motorista desviou de um buraco ou de um cachorro, por isso que ele te fechou? Você consegue perceber como são várias questões? Quando a gente começa a analisar a situação, primeiro, a gente estava no nível de consciência, certo? Em que o que é que a gente entendia? Se você fosse uma pessoa disfuncional, interpretação disfuncional, distorcida, você vai achar que deve se vingar daquela pessoa. Entendeu? Porque ela fez aquilo. Deve, sei lá, ofender ela. Deve gritar com ela, deve fechar ela também. Mas se você tem uma consciência relativa e você inclinar para o lado do bom senso, você vai entender que pode ter acontecido diversas coisas. Podem ter acontecido diversas coisas. Tá? Então, continuando aqui. O que poderia acontecer se o autor da fechada fosse alguém perigoso? Fosse alguém descontrolado? E aí você vai, sei lá, mostrar gestos obscenos
no seu carro para mostrar a sua raiva diante daquela situação, você nem sabe quem é que está lá do outro lado. Entendeu? Aí beleza. O que poderia acontecer se você fosse levado, se você levasse a vingança à frente? Entendeu? E se acontecesse o pior com você? Como é que ficaria a sua família? Então, são várias coisas que você precisa refletir antes de você tomar uma decisão como essa. Entendeu? Então, é aquela questão da consciência. Já que a consciência plena é algo inalcançável para nós, certo? A gente deve buscar ter uma aproximação dela, pelo menos. Certo? Como é que a consciência plena poderia agir diante daquela situação? O que é que eu não estou enxergando? Eu acho que essa é a grande reflexão. O que é que eu não estou enxergando nessa situação? Essa pessoa não tem nada contra mim. Entendeu? Se uma pessoa, ela busca te ferir, por exemplo, agora eu já vou colocar num grau em que você conheça pessoas, enfim, são pessoas próximas a você, e de repente, pessoas tentam te ofender. E aí, o que é que você pode refletir? Eu faço essa reflexão também. Será que essa pessoa não está ferida por algum motivo? Entendeu? Na vida dela, na vida particular dela, ela está só externalizando aqui. Mas, tipo assim, o problema é com ela, não é comigo. Quando você começa a ter esse nível de consciência, você passa a não se influenciar por questões como essas. Você passa a ter domínio das suas emoções. Você passa a assumir a responsabilidade pelas suas ações. Entendeu? Então, assim, não tem como eu ter responsabilidade da minha vida se eu não tenho consciência das minhas emoções. Certo? Então, eu vou voltar aqui à figura. A gente passa pela questão da consciência, a gente passa pela questão da autorresponsabilidade, aí eu vou expandir essa reflexão da autorresponsabilidade, certo? Na continuidade desse resumo. E depois a gente vai para a visão positiva de futuro, certo? Como é que funciona isso? Eu vou trazer as leis da autorresponsabilidade, tá? Mas só para a gente aproveitar essa oportunidade. A partir do momento que você passou a consciência, você agora tem autorresponsabilidade sobre as suas ações, certo? Você precisa ter agora uma visão positiva de futuro. Entenda, você está no topo da montanha, não está? Você está enxergando muito mais coisas do que você enxergava quando estava lá embaixo escalando, lá na consciência, não enxerga? Então, a partir do momento que você tem essa visão panorâmica, 360 graus, você pode enxergar muito mais longe. É por isso que é importante a gente estar em movimento, porque a gente vai enxergando mais coisas, sabe? Quando você chega lá no pico da montanha, você enxerga muito mais coisas do que quando você estava lá no vale, quando você estava no nível de inconsciência da sua vida, que você não tinha percebido que a sua vida estava à deriva, que você não estava no controle. Agora que você está no controle, agora que você está lá no topo, agora que você construiu uma visão positiva, você está enxergando uma visão diferente da realidade, o que você precisa fazer agora? Uma ferramenta que vai te transportar desse ponto até onde você quer chegar. Então a pergunta é, qual é a ferramenta que vai fazer com que você chegue lá do outro lado? De onde agora você enxerga, de onde agora você tem consciência de onde você está. Qual é a ferramenta? Será que são livros? Ou no caso do Paulo Vieira, foi o coach. Ele descobriu que quando ele chegou lá no topo da montanha, ele percebeu a ferramenta coach. Então essa ferramenta coach foi como se fosse o salto de paraquedas dele. Certo? A questão é, qual é o seu? O que é que você quer? Qual é a visão positiva de futuro que você construiu para você e quais são as ferramentas que vão te levar até lá? Quais são os cursos que você tem que fazer para poder chegar até lá? Quais são as pessoas que você tem que se conectar para chegar até lá? Qual é a ferramenta que vai fazer com que você chegue lá do outro lado do que você está enxergando hoje? Uma vez que você assume a responsabilidade pelos resultados da sua vida, muita coisa acontece. Então, bora falar sobre as ferramentas da autorresponsabilidade? O Paulo Vieira, ele traz 6 leis da autorresponsabilidade, tá? Então, essas 6 leis, se você puder,
anote no seu caderno e veja todo dia, tá? Porque essas leis vão te ajudar em muitos momentos no seu dia, no seu trabalho, com a sua família, em diversos momentos. Então, a primeira lei é o seguinte: se for criticar alguém, cale-se. Exatamente. Se você vai abrir a sua boca para fazer aquela crítica construtiva, né, o pessoal dá toda essa mascarada para dizer que não, essa crítica aqui, essa crítica, ela é diferente. Ela é uma crítica construtiva. Se for dar essa crítica construtiva, cale-se. Faz o seguinte, você quer gastar sua energia? Então, busca uma solução com a pessoa. Larga essa crítica para lá. Quer ajudar? No lugar de gastar energia criticando, por que você não se foca na solução junto com a pessoa? É muito mais produtivo. Naturalmente, a pessoa vai ser direcionada a se comportar de uma maneira diferente. Às vezes, ela precisa só de uma ajuda. E aí você vai lá e critica, pode ser um subordinado, pode ser um filho, pode ser N coisas. E você critica e bloqueia a pessoa. Entendeu? E a pessoa vai ficar numa defensiva com você. Porque mesmo que você chame de crítica construtiva, ninguém gosta disso. Sabe o que é que a gente gosta? De pessoas que se focam na solução, se focam em ajudar, se focam em fazer com que as pessoas fiquem melhores. E continua nessa pegada. Entendeu? Lei número 2, se for reclamar, dê sugestões. Entendeu? Dê sugestões. Certo? Todo problema traz uma oportunidade. Então, assim, aproveite as oportunidades no lugar de ficar reclamando. Tem pessoas que, diante de um problema, gastam energia reclamando. Eu gosto até de falar do exemplo, né? Tipo assim, uma luz apagada, tem uma pessoa que reclama porque está tudo no escuro e tem outra pessoa que está procurando um interruptor. É a mesma coisa. Então, se foque na solução. Tenha muito cuidado de não ter uma análise crítica da situação. Não deixe com que os sentimentos eles te carreguem. Entendeu? Você precisa analisar os dados, analisar os fatos. Quando você faz essa análise dos dados e fatos, você vai ter uma leitura muito mais consciente da realidade. Entendeu? Então, busque não reclamar. Busque dar sugestões para resolver os problemas. E dos problemas, crie oportunidades. E número 3, se for procurar culpados, busque solução. Tá? Qual é a ideia aqui? Eu sei que às vezes parece muito semelhante às leis, mas o importante é você entender a essência da coisa. Enquanto você estiver culpando as outras pessoas, o problema são as outras pessoas, nunca é você. Você não vai ter a oportunidade de mudar. Tá? Você não vai ter a oportunidade de reconhecer a sua falha. Então, assim, no lugar de estar culpando as outras pessoas, o governo, o mercado, assuma a responsabilidade pelos seus resultados. Reconheça as suas falhas para que você possa aprender. Não tem como a gente aprender se a gente não reconhece os nossos erros. Tá? E quando a gente entende que depende da gente, a gente ganha um poder muito maior diante de qualquer adversidade. Agora, se você ficar jogando para terceiros, não tem como evoluir. Lei número 4. Se fosse fazer de vítima, se faça de vencedor. Certo? Vencedor. Ah, David, mas quando eu me faço de vítima, várias pessoas me dão atenção. Você vai ganhar atenção. Você realmente vai ganhar atenção das pessoas. Mas elas vão perceber que a sua vida ela está em declínio. As pessoas vão ter pena de você. Não escolha esse caminho, não vale a pena você escolher o caminho do vitimista. Vitimistas não prosperam. Tá? Agora, quando você tem postura de vencedor, a coisa muda. A sua mentalidade muda. As pessoas passam a te seguir e não ter pena de você. Você quer que as pessoas lembrem de você pelo coitadinho que você é? Ou pelo vencedor que você é? Pelo lutador que você é? Então, tenha postura. Tá? Não se faça de vítima. Tenha postura. Com a postura correta, as pessoas vão te respeitar. Não só a atenção que você vai ter, a atenção correta, mas as pessoas vão te respeitar pelo líder que está se levantando. Tá? Bom, se você ainda não deu like nesse vídeo, certo? Ainda falta 2 leis. Se você ainda não deu like, esse é o momento. Aperta a bomba do like, se inscreve nesse canal, certo? E vamos
para as duas últimas leis do livro. Se for para justificar seus erros, dar desculpinha, vale muito mais a pena você aprender com seus erros. Quando você aprende com seus erros, significa dizer que você reconheceu que eles são seus, que eles não estão trazendo o resultado que você quer. Lembre-se sempre disso. O que existem são resultados. Ok, tomo as decisões corretas? Resultados. Tomo as decisões erradas? Resultados. Me coloco de vítima? Resultados. Então, tudo são resultados. Se você está cometendo erros, e erros fazem parte do processo, diga-se de passagem, se você está cometendo erros, você tem que ter a oportunidade de aprender com eles. E por último, mas não menos importante, se for julgar alguém, julgue o comportamento delas. Julgue a atitude delas. Tenha muito cuidado em ficar rotulando as pessoas por erros, tá? Às vezes a pessoa cometeu aquele erro uma vez, você diz, fulano é assim. Às vezes, tipo assim, vamos supor que uma pessoa ela nunca chega atrasada, e aí, um belo dia, no dia que você precisava dela, ela chegou atrasada naquele dia, e você fala que a pessoa ela é desleixada profissionalmente. Será que é mesmo? Ou será que não foi só aquele dia? De qualquer maneira, a gente não deve julgar as pessoas, e sim o comportamento delas. Sabe por quê? Porque, supondo que realmente essa pessoa ela tenha uma atitude desleixada com alguma coisa, ela pode mudar, ela pode melhorar. Você, que assumiu a responsabilidade por tudo, você pode ajudar essa pessoa. Por quê? Porque agora você é uma pessoa focada em solução. Entende? Não em criticar as outras pessoas, mas entender o que é que elas precisam para que o todo ele possa evoluir, para que a sua empresa possa evoluir, para que a sua equipe possa conquistar e alcançar os projetos, os resultados que você quer alcançar, para que a sua família prospere. Se esse vídeo fez sentido para você, bota aí nos comentários, certo? Eu quero saber qual foi o principal código que você pegou nesse resumo de livro, tá? Ou se você já leu o livro, qual foi o código que você pegou? Vamos trocar ideia aqui. Bota aí no comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!